evidência, mas hoje aqui o foco do tema, como foi dito pela vereadora, é aproveitar a presença de autoridades aí conhecedoras do tema para poder esclarecer para as associações, para as organizações. Então, assim, vamos aproveitar melhor esse tema, né? E em outras oportunidades, como a própria vereadora disse, e eu falo porque eu estou na relatoria da Comissão de Educação, a comissão tem dado todos os espaços suficientes e necessários para construir saídas e não só de construir, né? Resultados reais que têm acontecido. E os representantes dos trabalhadores, o Sintiúte e outros da categoria participaram de toda essa construção e vêm colhendo resultados deste diálogo. Então, só para a gente não correr o risco de quebrar isso, porque, né, nas relações elas são feitas de gestos e aí talvez esse gesto ele não é o mais apropriado. Então, é importante fazer esse registro. Obrigado. Por favor, eu pediria, por favor, à plateia que organizasse, que respeitasse a nossa fala, porque lá foi muito claro a fala do terceiro setor. Então, até então, a Ana Paula sabe disso. Na sexta-feira, nós fizemos questão, essa mesma comissão, de tratar especialmente da reivindicação da educação infantil, e isso aí, vocês sabem disso, o tanto que nós temos aberto, e o Luiz Fernando também sabe. Então, nós temos avançado muito, o governo tem participado muito conosco, para a gente não quebre isso aí, senão fica parecendo que os vereadores não estão abertos, e que não é verdade. Então, Elza, eu acho que na minha fala eu não quebrei, não, né? Eu, inclusive, agradeci não, e claro. não fiz para marcar a posição, não. Claro. E a categoria é informada o tempo todo do processo de negociação. Eu disse que eu, sinceramente, estava meio deslocado, porque quando eu fui convidado, eu tinha entendido que a educação pública municipal seria a pauta. E quando eu vi aqui, eu vi que o terceiro setor está sendo a única pauta. Então, talvez, nós não deveríamos ter vindo para cá. Teve um problema do entendimento, entendeu? Então, eu peço aos trabalhadores, meus colegas de trabalho, a gente vai ficar até o final, mas no sentido aqui não foi de confrontar ninguém, ok? Claro. Ok. Aí, eu pediria que a gente aproveitasse esse momento para a gente tirar dúvidas mesmo, tá? E a gente agradece, viu? Agora, José Luiz, presidente do Conselho, por favor, se atenha ao tema, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que, para um momento de tensão, eu acho que quem passou por uma sala de aula, aqui tem muitos professores e professores, a escola, ela nos ensina muito. Quando os meninos estão indisciplinados, acontece alguma coisa, o professor ele sempre tem que buscar alguma coisa para chamar a atenção. E eu acho que a literatura, que a poesia, ela nos ajuda muito. E o Fernando Brant e o Milton Nascimento tem uma música que fala o seguinte, que é o menino, que é o moleque, que mora sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Nessa perspectiva, eu quero iniciar minha fala. É uma fala representando aqui o Conselho Municipal de Educação de Betim, a toda a bancada dos conselheiros que compuseram aquele conselho e também compõem hoje o conselho. No sentido, a primeira questão é a gente entender como que deu processo a construção dessa infância na cidade e no município de Betim. O processo dessa infância, ele nasce na nossa cidade a partir e demarca território a partir da vinda dos operários para essa cidade, que vão habitar e morar fora do centro dessa cidade. E ali, nesses espaços, por necessidade das mulheres, mães trabalhadoras, que elas precisavam de ter um lugar para deixar esses meninos. Então é nesse lugar que nasce o movimento Luta Pro Creche. Nessa perspectiva, eu quero aqui de público cumprimentar a dona Isildinha, da Creche Bom Pastor, e a Vera, que representa o movimento, que muito fizeram para trazer esse debate da infância para o centro do poder público, sair da margem com que viviam para o centro do debate na nossa cidade. E aí, nessa perspectiva, nós também temos que perceber que no processo da construção dessa educação infantil na nossa cidade, ela foi uma cidade que foi pensada e gestada um pensamento unilateral ao longo do tempo,
uma cidade que ela foi pensada a partir da inexistência de um projeto de cidade. Betim é uma cidade que ela não tem um projeto de cidade. Ela tem projetos pontuais para a cidade, tanto para a infância quanto para o terceiro setor, e que de tempos em tempos, quando há mudança de legislatura, os prefeitos e os legisladores e a Câmara, eles apontam caminhos pontuais, mas nunca houve uma debruçar sobre essas questões a perspectiva de apontar caminhos não para hoje, para uma perspectiva futura da nossa cidade. E aí, nessa perspectiva, nós temos que entender que há grandes desafios em relação à atualidade, ao terceiro setor, à infância da nossa cidade. Eu chego a afirmar para os senhores, para as senhoras, que Paulo Freire, ele afirmou que não é possível, se a educação ela não pode transformar o mundo, ela transforma pessoas e, consequentemente, pessoas transformam o mundo. Não é possível você falar em transformação em uma cidade onde a nossa infância e adolescência brinca de tirar vidas. Não é possível nós falarmos em infância, em direito, onde grande parte das nossas crianças e adolescentes que estão no entorno da cidade, ela não tem o seguinte, ela não tem lazer. 3 lazeres essa cidade tem. É a igreja, o boteco, o campo de futebol. Pronto. Se não tem um lugar onde, em algum lugar que ele atua, onde tem uma organização do terceiro setor, ou uma unidade de educação infantil, uma escola, ele não tem outro lugar para que possa ir. Então, por que eu estou trazendo esse ponto eu estou discutindo isso aqui? Porque governar, eu já disse em outros momentos aqui, é uma escolha política. Quando você administra a sua casa, quando você administra o seu sítio, administra a igreja que você participa, você faz escolhas naquele espaço. Escolhas que perpassam pelo olhar de onde você veio, por aquilo que você acredita. E não tem como. O procurador de Belo Horizonte disse aqui o seguinte, que a infância, ela gasta muito. A infância gasta muito, porque ela é a base. Se eu investir numa infância bem fundamentada, ele vai chegar ao ensino fundamental e médio, essa pessoa vai sair numa outra perspectiva e vai galgar outros setores. Se eu, enquanto gestor municipal, eu consigo entender que isso é uma prioridade municipal e adequo os recursos, que o problema maior que as entidades que aqui estão, e as pessoas que aqui estão nesse plenário, a gente precisa de avançar nesse ponto. Não é a minha vontade de fazer as coisas. Eu tenho entendimento que eu preciso de priorizar do ponto de vista da olhar governamental, mas do ponto de vista financeiro aquele espaço. E aí, como que nós vamos fazer isso numa cidade onde até o presente momento nós temos o hábito de não discutir imposto, IPTU. Como que nós vamos discutir se não consegue discutir, se nós não conseguimos... As pessoas não querem, elas não pagam imposto, não é porque não querem não, mas faça a gestão municipal, uma lei municipal que diga o seguinte, nós vamos gastar 80% dos recursos, 60% eles vão para a educação, desde a educação infantil até o ensino médio. Tudo que arrecadar no município, nós vamos gastar como prioridade, seja da educação conveniada ou não. É necessário a gente sair do campo do discurso para o campo efetivo da prática. E no Conselho de Educação, nós deparamos o tempo todo com essas contradições. Porque, na verdade, se hoje a cidade ela funciona do ponto de vista da infância, é porque existem as conveniadas e a educação infantil do município, com todas as contradições e precariedade que elas carregam. Mas são elas, as professoras da educação infantil, as professoras conveniadas, as diretoras das creches municipais e das creches conveniadas, que dão conta, a partir do trabalho, de seu empenho pessoal e de acreditar nesse lugar, que elas têm dado conta disso de fazer. Pergunta, por favor. Tudo bem. A minha pergunta é o seguinte, como que nós vamos fazer tudo isso que foi aqui muito elencado pela Solange, como foi colocado pelo procurador, sem dinheiro? Não é só o dinheiro federal, porque na verdade nós estamos discutindo aqui nesse espaço, onde se vamos ter dinheiro, nós todos sabemos aqui que nós não podemos afirmar que efetivamente, que a partir de agora vai haver um empenho sistemático do governo federal em enviar dinheiro para os municípios. Os municípios próprios têm que, através dos seus recursos, buscar os seus próprios caminhos, como fez Belo Horizonte, que tem uma política pública de educação que não foi de agora, é uma sequência a política pública da cidade. Ok. Como vai fazer isso sem dinheiro?
citou... Zé Luiz, muito obrigado pela sua participação, foi muito interessante te ouvir. Não posso responder por Betinho, naturalmente. Eu disse sim que uma criança custa caro do ponto de vista do orçamento da educação. Mas esse caro não significa que é errado. Pelo contrário, é um investimento, é o melhor, eu disse no final, o melhor investimento que o município pode fazer é a educação infantil, não vejo outro. O município de Belo Horizonte, a política hoje do prefeito Alexandre Calil e do secretariado dele, o que tiver de recurso é para ser gasto no que está lá, não inventar a roda de novo, e principalmente todo o recurso da prefeitura é para ser gasto na atividade fim. E as prioridades do município de Belo Horizonte são educação, especialmente educação infantil, porque é obrigação do município, e saúde. É isso que o dinheiro da prefeitura de Belo Horizonte é para isso. E só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, o prefeito Alexandre Calil demitiu 2.800 funcionários da prefeitura de Belo Horizonte. Nós reconduzimos até agora 480. 2.320 não sentimos ainda a falta deles. E esse dinheiro está sendo usado na educação. Ok, Elza, só uma complementação aqui, ó. Só para complementar, Elza, que eu não podia faltar com essa informação. O ano passado, o Conselho de Educação, através da equipe da Secretaria da antiga gestão, conseguiu, com essa legislação que ora está sendo discutida aqui, nós encaminhamos, nós conseguimos encaminhar 90% que estava no documento, 98%. Só ficaram 2 instituições da cidade que não apresentaram a sua documentação, que não houve andamento em relação ao processo do terceiro setor em relação à lei federal. Houve uma equipe que trabalhou, o Conselho de Educação, e elas eram representantes, que a Márcia Mônica, que está aqui, que representava o governo passado, e hoje, você não está no conselho mais não, né? Ela estava lá na época, representando a educação, o governo do antigo prefeito, e o trabalho efetivo com o Conselho conseguimos encaminhar o que tange a documentação da organização dessas entidades em 98% do que estava no documento. Então é o seguinte, há um trabalho que ele já foi encaminhado. O que falta nesse momento, a sugestão que eu trago aqui, é que o município, através da educação infantil, está aqui a Marilene, que o trabalho existe para que sistematize esse trabalho. É a sistematização do ponto de vista concreto para que ele seja fechado em relação ao trabalho das entidades conveniadas do município. Só isso. Tá ok, Zé Luiz. Deixa eu pedir vocês, porque o doutor Tomás vai ter que se retirar e a Margarete tem uma pergunta para fazer para ele, porque ele tem um outro compromisso em Belo Horizonte. Boa tarde. Doutor Tomás, essa lei, ela prevê que a relação da administração pública com o terceiro setor se dá, a partir de janeiro de 2007, da seguinte forma: através de termo de colaboração, quando é a administração pública que necessita do terceiro setor, termo de fomento, quando é o terceiro setor que necessita da administração pública. Em ambos termos, há repasse de recursos financeiros. Há também o acordo de cooperação, onde as duas, tanto o terceiro setor quanto a administração pública, passam a se beneficiar, mas não há repasses de recursos públicos. A primeira pergunta para o senhor é a seguinte: as creches, elas já têm uma natureza diferenciada, né, educação infantil. Elas passam a ter um termo de colaboração, porque a administração pública necessita das creches, do serviço que elas prestam para o município. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: há possibilidade de ampliar o objeto das creches? Por exemplo, que as creches façam um trabalho de uma política de educação ambiental no entorno da creche. Questão de zoonoses, questão de combate, prevenção a drogas, ou a educação ambiental e educação estimulando a questão da prevenção de drogas, por exemplo. Uma outra coisa é da natureza desta casa que os vereadores entrem com projetos de lei solicitando título de utilidade pública para o terceiro setor
caso esta associação comprove 2 anos de efetivo serviço comprovado com registro em cartório. Isso acaba? A terceira pergunta. É necessário, para que essa lei seja aplicada, que a administração pública crie 3 órgãos. O órgão que é o Conselho de Política Pública, o órgão que é uma comissão de seleção e um terceiro órgão que é o de monitoramento e avaliação, para que se façam validar 2 tipos de procedimentos, que é o chamamento público e a prestação de contas. Correto? Bom, eu gostaria de saber do senhor, a Câmara, ela está aqui nesse papel de chamar a administração pública para fazer essa parceria. Esses projetos de lei acabam, esses órgãos, caso não tenham sido criados, serão criados, aí vê com o Bruno, né, e o Dr. Pierre, Dr. Bruno e Dr. Pierre, e a ampliação dessa lei do objeto das parcerias já existentes, principalmente pegando um gancho nas creches, que já tem uma área de abrangência, uma ambientação na comunidade bastante importante para essas importantes ações do Executivo. Obrigada. Bom, primeira questão, na verdade, não é o ajuste, o termo, o contrato que vai ser feito entre poder público e organização, não é em razão da necessidade de um ou outro, de uma ou outra instituição. Quando o fato for uma política pública que já vamos dizer assim, já é conhecida e reconhecida, é o poder público que vai fazer o chamamento, vai ser termo de colaboração. Todas essas que existem aí já, de educação, de saúde, assistência social, meio ambiente, tudo isso continua. O termo de colaboração vai substituir convênio. O termo de fomento foi uma inovação a partir de uma necessidade que não tem ainda sido aflorada aqui. Eu não poderia te dar exemplo, porque eu não tenho, até esses dias achei um, mas não vingou. Seria uma inovação que pode melhorar a vida da sociedade e que parte da sociedade civil que vai fazer a proposição para o município, e aí será termo de fomento, que seja, vai fomentar aquela iniciativa inovadora. É por isso que tem essa diferença. E o acordo de colaboração, ele foi criado até porque inseriu-se na Lei 13.019 a figura das cooperativas sociais. E as cooperativas sociais não são terceiro setor, elas são segundo setor, é mercado, com fins lucrativos. O objetivo da cooperativa é distribuir resultado, por isso que ela não é do terceiro setor. E a proposta do acordo de colaboração seria nesse nível das cooperativas ou de empresas, onde você faz um acordo de colaboração que não vai ter dispêndio de recursos, não vai ser, a prefeitura, o município não vai disponibilizar recursos. Então, a diferença dos 3 termos é esse. Quando se trata de uma creche, e as creches sofreram muitas creches antigas, chamadas creches conveniadas, que como não tem convênio mais, não é creche conveniada, vai ser creche contratada, creche parceira, não é? O nome que for mais adequado aí. Essas creches, na verdade, elas se tratam de associações. E elas tiveram momentos dramáticos, porque veio a legislação em 2000, a Lei 13.201, que é a Lei da Filantropia, a pior das leis que eu conheço, que é um horror, um absurdo, uma bobagem.